Eu quero fazer uma leitura com vocês essa manhã, bem curta e muito especial, que é Efésios, capítulo 3. E verso 6. Três e 6. Vamos ver a partir do 5. Paulo disse à igreja de Éfeso assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos e apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participante da mesma promessa, ou seja, e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Note bem este versículo aqui, ele é muito especial, a saber que os gentios são co-herdeiros. Co-herdeiros é herdar juntos, ter a mesma herança, certo? Co-igual, de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Senhor Deus, nós conhecemos isto. Agora queremos sair desse conhecimento e passar a viver. Porque conhecer é muito bom. Nós não poderíamos ir adiante sem conhecer. Mas, por outro lado, conhecer e não manifestar aquilo que conhecemos, isso se torna ainda mais perigoso do que aqueles que não conhecem. Por isso nós pedimos nesta manhã que o Deus dos céus, em sua grande misericórdia, que tem tido para conosco neste tempo do fim, e tem nos ajudado de uma maneira muito especial nesta hora, venha nos abençoar e dar-nos um grande tempo nesta manhã. Nós colocamos tudo sobre os cuidados do Senhor, porque cremos que Ele é capaz de nos ajudar nesta manhã, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar. Vamos começar por aqui. Estava falando ontem a respeito de um acontecimento, vou começar bem por aqui, nos dias de Acabe e de Jezabel. Irmão Brana falou deste assunto na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias. Eu tenho todas as anotações sobre isso. E aquilo que o profeta, que o irmão Brana trouxe para este tempo, é porque está acontecendo. Então, tem que ter uma Jezabel neste tempo. Tem que ter, neste tempo, um homem como Acabe. Tem que ter, neste tempo, um Balaão. Tem que ter um Zedequias, neste tempo. Tem que ter, neste tempo, também um Micaías. Micaías foi aquele que disse: eu só vou falar se o Senhor falar comigo. Se o Senhor não falar, eu vou ficar em silêncio.
E ele foi falar com o Senhor numa noite de oração, e o Senhor apareceu numa visão para Micaías. E quando ele apareceu, ele mostrou os resultados daquela guerra entre Israel e os sírios, e a Síria. E quando ele trouxe o resultado, diante de Zedequias, o profeta disse que Zedequias também tinha tido a visão do Senhor. A visão de Zedequias não era falsa, era verdadeira. E tem mais. E a mesma unção que estava sobre Zedequias estava sobre Micaías. Se vocês podem até pensar que eu estou falando alguma coisa fora, eu posso mostrar para você onde está isso, tá? Só um minuto só, eu quero mostrar, que eu anotei isso aqui. Ó. Os ungidos dos últimos dias, tá? Então, você pode ler o parágrafo 43 e o 53, tá? E do 85 em diante. Por isso que o profeta disse que esta era é a mais enganosa de todas as eras. O mesmo engano do jardim do Éden está se repetindo aqui. Lá no Éden, Deus colocou um casal no jardim e deu a eles livre arbítrio. E o resultado foi que a mulher caiu. A mulher concebeu uma semente que não era de Deus, era do diabo. E quando Adão chegou para Eva, Eva já tinha tido uma experiência com a serpente. Ela já estava, como se diz, Eva já não era a mesma mulher. Ela não era mais pura. Ela tinha caído no engano. Quando o Senhor Jesus veio, o segundo Adão, Deus preservou uma moça, uma jovem, que não foi tirada, como Eva saiu de Adão, nasceu pelo mesmo processo que eu e você nasceu. Mas ele preparou aquela moça, que quando o anjo chegou para ela para trazer a maior notícia da história, a maior notícia da Bíblia, que uma virgem iria conceber e Jeová nasceria através de uma mulher. Você já imaginou Jeová nascer através de um corpo humano de uma mulher? E aquela moça creu na mensagem do anjo. Quando ela creu, então Deus agora tinha um caminho para colocar a semente dele nela. Quando você crê, Deus tem um caminho para pôr a semente. Amém? Agora, aquela moça, ela nasceu destinada, predestinada, eleita para aquela hora, aquele dia, aquele momento, para encontrar com o anjo e receber a semente. Não era? Maria nasceu, cresceu e teve todos os processos da vida humana. Tá? Mas Eva não teve. Eva não teve, porque Eva não veio. Eva, quando ela se conheceu, já era uma mulher. Ela não foi uma adolescente, ela não foi uma criança. Ela não desenvolveu o seu corpo. Ela já nasceu uma mulher. E aquela não, a diferença é muito grande. Mas Deus quis mostrar, Deus quis se revelar
através de uma mulher. Deus quis se revelar a Israel através de Maria. Deus quis se revelar através de um corpo humano. E Deus está fazendo a mesma coisa agora. Ele quer se revelar através de um corpo humano. Ele quer pôr esta semente aí. O grande problema é entender e captar esta visão e receber isto. Uma igreja não vai te dar isso. Uma teologia não vai te dar isto. Uma religião não vai te dar isto. Isso tem que nascer da sua alma. Isso tem que estar em você. Aquele ventre foi preparado para receber a semente de Jeová. A sua alma foi preparada para receber a semente de Jeová. A sua alma foi preparada para receber a palavra. Mas outros não foram. Por isso que eles não se incomodam muito com o que prega, com o que não prega, que ensina, o que não ensina. Estamos aí, ao Deus dará, né? Agora, eu vou entrar no outro lado aqui. Isso aqui, eu tenho que explicar isso aqui. Eu falei, dá um som, quer ver? Se você quer ouvir isso. Por isso que é uma era enganosa. Mas não... sim, deixa eu ler isso aqui. Micaías disse: deixe-me perguntar a Deus. Assim ele vem na manhã seguinte, com assim diz o Senhor. E ele conferiu sua visão com a palavra. Agora, se ele tivesse dito a Zedequias: você sabe o que o profeta da Bíblia que disse que aconteceria a este sujeito, ou seja, a Acabe, mas não desta vez, porque este homem é um homem honrado. Ele está tentando. Agora, não percam isto. Ele está tentando devolver à igreja as coisas que pertencem a Israel. A igreja. Não as coisas espirituais, mas propriedades, coisas naturais. Isso foi Zedequias. Se fosse assim, ele teria sacudido aquela nação inteira, como Elias, mas tentando dar-lhes as coisas materiais. Nós possuímos propriedades, nós somos uma grande organização, nós pertencemos a ela, todos nós, todos vocês são protestantes, deveriam se juntar a nós para esta grande batalha. Agora, ele diz o seguinte: Zedequias acabara de dizer que ele viu Deus. Zedequias disse: eu vi Deus. Está lá? Capítulo 22, não, 22 é Balaão de Números, está em 22 de 2 Reis. Zedequias acabou de dizer que ele viu Deus também, e o mesmo Espírito, ele diz: eu vi Deus, ele me disse para fazer esses chifres de ferro, que era um símbolo que eles iam ganhar a batalha, ir lá expulsar as nações daqui, pois isto pertence a nós. Os outros não têm direito nela. Eles teriam, se tivessem permanecido certos com Deus, eles teriam tido isso, mas eles se afastaram de Deus. Agora veja, note isto, o que aconteceu. Ele disse: eu vi Deus. Micaías viu assentado no trono do céu,
seu conselho estava reunido ao redor dele. Ele disse: quem nós podemos conseguir para descer e enganar Acabe, para fazer a palavra de Elias se tornar em realidade? O meu profeta que foi vindicado. O profeta disse que a mesma unção de Zedequias, a mesma visão de Zedequias, a mesma unção de Zedequias era também de Micaías. Era a mesma, os dois tinham, Deus tinha falado com Zedequias. Deus tinha dado uma visão a Zedequias. E Deus tinha dado também a Micaías. Mas o seguinte, aqui você vê os dois propósitos. Zedequias queria dar a Israel as propriedades, fazer uma grande campanha e sair vitorioso e bater no peito: nós derrotamos o inimigo. Bater no peito e dizer: aqui nós estamos, somos a maior nação da terra. E ser um homem popular. E ser um homem famoso. Porque lutou pelo rei Acabe e devolveu tudo para Acabe, para a nação. Micaías estava interessado não em ser famoso, popular, ou defender a causa do rei, da nação, da igreja, da organização, mas estava interessado em que Israel conhecesse a palavra de Elias, o profeta. A diferença era essa, e Deus tratou com os dois. Um era uma organização, tinha um povo, tinha 400 profetas com ele, e ele estava a serviço do rei. O outro estava a serviço do Senhor. A grande diferença era o objetivo deles, de Zedequias e de Micaías. O grande objetivo nosso, é que nos leva a mostrar quem somos, o que nós temos. Se o nosso objetivo é manifestar a palavra desta hora, fazer esta palavra viver através da nossa vida, se isso está dentro de nós, se nós desejamos, então é uma coisa. Agora, se nós queremos fazer um ministério que se torne conhecido em toda a nação e fora da nação, e eu me torne uma pessoa como se diz, famosa, respeitada por todos, então aí eu estou levando a coisa, não estou interessado na palavra, não estou interessado na palavra, mas estou mais interessado em ser um grande ministério, que as pessoas se inclinem diante dele e que as pessoas se respeitem aquele ministério pelo seu tamanho, pela sua grandeza, pelo aquilo que ele representa. Era o objetivo de Zedequias e de Ias, era que a palavra do profeta se manifestasse, que a palavra, ele estava defendendo a palavra. Agora, o Mombrana disse que esse Espírito estaria aqui, por isso que ele pregou aqui nos ungidos dos últimos dias. Ele disse que o Espírito de Jezabel estaria aqui, neste tempo. Ele disse que Sodoma estaria aqui de volta, com toda a sua força. Ele disse que os dias de Noé se repetiriam. Ele não disse que foi na era de Wesley, nem de Lutero, nem de Columba, nem de Paulo, nem de Irineu, nem de Martim. Ele disse que neste tempo aqui, Laodiceia, então neste tempo estaria aqui o espírito de sodomismo, estaria o povo dos dias de Noé, estaria líderes como Zedequias, que Deus fala por ele, mas seu objetivo é errado, não é correto. E tem também nesse tempo aqui um Acabe, um rei, tá?
que está levando o povo, porque Acabe você sabe quem é, e Jezabel você sabe quem é. Jezabel é Roma, Acabe se manifestou na América. E como foi nos dias do grande faraó, exatamente isso que aconteceu. Acabe, ele foi levantado na América, também Jezabel foi levantado lá em Roma, e os dois trabalham em harmonia. Só que Jezabel sempre dominou Acabe, sempre a religião dominou a política. Agora, você observa o que diz que estaria aqui, ele diz que todos os males de todas as eras desencadeariam nesta aqui. Ela seria portadora, receptora de todo o mal que ocorreu durante todas as eras. Ele falou lá no começo que estaria aqui o espírito jezabelino, né? Estaria aqui o nicolaísmo e o balanismo, que é dinheiro, fama e mulher. E somando Sodoma, os dias de Noé e os grandes religiosos, como os Zedequias, que Deus fala por ele, mas com seu objetivo errado. E esse espírito iria campear no mundo todo, tá? Para fechar a história. Deus tem uma maneira de trabalhar que somente um eleito pode captar a maneira de Deus. Deus tinha um Elias e uma nação inteira contra ele. Deus tinha um Micaías e 400 contra Micaías. Agora, o homem que Deus levantou com aquele propósito, com Micaías, como foi Elias, eles sabem que o que eles estão ouvindo é do Senhor. E aquilo tem uma semente ali dentro que faz com que ele sustente. E Deus sustenta o que ele faz, que eles fazem. Deus sustenta o que o profeta fala. Quando Elias disse que não ia chover, Deus sustentou a palavra de Elias. Quando Micaías disse que Acabe morreria e que os cães lamberiam o seu sangue, Deus sustentou o que disse o profeta Micaías. Deus sustentou o que disse o profeta Moisés. E Deus sustenta cada palavra que William Branham falou, pois ele é o Elias de Malaquias 4. Ele sustenta a palavra do profeta. Pode falar bonito, pode pregar bonito. Se Deus não estiver na coisa, Ele não vai sustentar isso. Sempre o movimento de Zedequias foi grande. Sempre o movimento de Jezabel foi muito grande, que metia medo no povo, e o povo respeitava aquilo. Mas Elias nunca foi bater continência para Acabe. Nunca foi lá. Foi lá para condená-lo, ele foi. Como Elias de Malaquias 3, entrou na presença do rei e disse: olha, você está fazendo uma coisa que não é lícita. Você vive com a mulher do seu irmão. Ele podia dizer assim: escuta, isso é um problema meu. Não, esse é um problema do profeta, denunciar o pecado. Esse é o problema do profeta. Quando o Senhor Jesus veio, ele condenou cada denominação. Por quê? Porque ela estava ferindo contra a palavra. E ele tinha que tirar a semente de dentro das organizações. E para a semente sair, você tem que condenar o lugar que ela está. Amém? Por isso você saiu. Então, todas as denominações do dia do Senhor foi condenada, dos dias de Elias foi condenada, dos nossos dias é condenada. Quando você vê Deus condenando uma coisa, você se levanta e diz: eu estou no lugar que vai ser queimado, estou no lugar que vai perecer. Você levanta e sai daquele lugar que tem uma chamada. Sai dela, povo meu. Amém? Agora, deixa eu voltar aqui, 105 dessa mensagem que é muito importante.
Notem o primeiro. Notem, primeiro ela nasceu para Adão. Tudo que você lê na mensagem de Romano se refere a essa era aqui. Ele vai lá no fundo e traz a coisa para o presente. Quem é seu esposo? Seus próprios frutos provam o que ela é. E ela nasceu para Adão, porque esse é o seu nascimento natural. Ela nunca deixou isso. Esse é um amante do mundo. Ela reclama haver nascido a segunda vez para Cristo. Porém, seu amante, notem, é Adão, porquanto ama o mundo. Parece que ele está falando de Eva. E me parece que ele está falando de Adão. Mas se você entrar no espírito do profeta, entrar na recâmara do profeta, você vai ver que ele está falando desta era. Ela nasceu, ela reclama que nasceu a segunda vez. Quem que reclama que nasceu a segunda vez? Quem reclama que tem um novo nascimento? Mas quem que ela ama? Ela ama o primeiro Adão e não ama o segundo Adão. O seu primeiro esposo tem que estar morto, certo? E o que ela está dizendo, o que está dizendo aqui é isto, que ela reclama ter nascido do segundo Adão, mas ela ama o primeiro Adão, que é do mundo. Parece que é uma expressão forte, porque Adão morreu, porque Adão veio do pó e para o pó ele tornou, para que viesse um segundo Adão, correto? Então, quando Eva veio e ela caiu, ela amou o primeiro Adão, ela viveu com o primeiro Adão, ela teve uma vida consensual com o primeiro Adão. Mas o segundo Adão ia tirar a primeira Eva na ressurreição. Agora, esta igreja, este povo diz que ama o Senhor, reclama amar a Cristo, reclama ter nascido dele, mas quando você vai ver, ela volta lá para o antigo sistema, porque Eva teria que amar aquele que viria depois do primeiro Adão, antes do pecado. A vida que ela tinha, que ela teve duas experiências. A primeira experiência era viver sem pecado, e a segunda, viver no pecado. Adão teve duas experiências. A primeira experiência de Adão foi dominar a natureza, ele era um Deus na terra, ele tinha autoridade. A segunda experiência dele foi que ele não dominava mais, ele era dominado. Você teve a primeira experiência, não teve? O sistema te dominou, as iluminações te dominou, amém? O conceito religioso te dominou, mas quando você nasceu no segundo Adão, aquele que te dominava não te domina mais, porque agora você está rendido, entregue ao seu esposo legítimo, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus em forma de palavra. A quem você está devendo obrigações, a quem você deve satisfações, ao seu legítimo esposo. Não o primeiro, porque no primeiro você nasceu, no primeiro você nasce e morre, no segundo você ressuscita, amém? O primeiro é morte, o segundo é vida. Por isso que tem que haver um real e verdadeiro novo nascimento na pessoa do segundo Adão. Outra coisa, notem que gênero de filhos está dando à luz. Isso diz quem é o pai deles. Seja o que for o primeiro Adão ou o segundo Adão, se a igreja pode dar à luz um filho do segundo Adão, ele tem a maneira
de ser do segundo Adão. Ele atua do modo que aqueles atuaram no dia de Pentecostes. Esses são os reais e verdadeiros filhos do segundo Adão. Sua natureza é como a dele e a dela. Sim, senhor. As filhas dela, caras pintadas, cabelos cortados, vestindo vestimentas masculinas, calças esportes. A Bíblia lhe disse que não o fizesse. Ela corta o cabelo, é uma vergonha para ela. Você diz, cale-se nisso. Isso é o que a palavra diz. Eu simplesmente estou apontando a natureza. Seus filhos nascidos dela, confiam na educação, na escola e algumas escolas bíblicas assim chamadas. Algum grande colégio que está suposto a ser de longo tempo atrás, saindo de alguma espécie de estilo incubadora, buscadores denominacionais, caíns religiosos, tão ilegítimo a palavra quanto foi Caim, buscadores denominacionais. Vocês veem o que eu quero dizer? Deus nunca organizou uma denominação. Ele sempre tem estado contra isso. E a palavra está contra. Porém, continua sujeito a isso. Assim sendo, vocês veem o que eles estão dando à luz? Isto mostra quem é o pai e quem é a mãe. Exatamente. Tão ilegítimos quanto foi Caim. Esse foi o gênero de filho que ele trouxe de Eva. Esse é o gênero de filho que ele trouxe de Eva. O profeta diz que tudo nasceu, tudo aconteceu no Éden. E chegaria novamente a uma plena ceifa. Cada sistema religioso nasceu no Éden. Ali começou tudo. Mas o verdadeiro também nasceu ali. Se você abrir os dois lados do propósito de Deus com Adão, você vai ver que o primeiro Adão, que não passou por um processo que os humanos passam para vir